Boa noite. Vou me identificar neste relato pelo nome fictício de Arthur. Eu e 3 amigos, os quais chamarei aqui de Gabriel, Miguel e Solange, somos paulistas e fazemos parte de um canal de turismo. Mas lá nos anos 2000 ainda não existia youtuber. Então, nos aventurávamos somente por diversão mesmo. Bem, era sexta-feira 13 de outubro de 2000. E por incrível que pareça, também era lua cheia. O nosso destino era um passeio turístico nas cataratas do Iguaçu. A avó da Solange tinha um sítio que ficava nos arredores do município de Foz do Iguaçu. Então, meu amigo, como tínhamos pouco dinheiro e estávamos muito afim de passear, esta seria uma ótima opção, pois assim economizaríamos com pousadas e hotéis. Bem, chegamos no sítio na quarta-feira de manhã. Foi uma viagem muito cansativa, mas logo que vi o sítio, me admirei muito pelo lugar ser muito grande para uma senhora morar sozinha. O filho dela havia contratado uma mulher para ajudar nos serviços do sítio e cuidar da avó da Solange, pois aos 77 anos de idade, ela não dava mais conta de fazer tudo sozinha. Ela era uma senhorinha muito simpática e nos recebeu muito bem. Ela dizia que das mulheres que iam cuidar dela e do sítio, ela gostava somente da Cida, pois a Anastácia era muito má com ela. E ficou ainda pior quando ela demitiu a Anastácia. E segundo a senhorinha, a Anastácia até batia nela. Eu e os meus amigos ficamos confusos com essa história. Mas depois, a Solange nos explicou que só existia a Cida que trabalhava lá. E essa Anastácia era coisa da cabeça da avó dela, que por sinal já estava ficando caduca. Bom, naquela manhã tomamos um belo café. Nos acomodamos nos quartos do segundo andar da casa, que eram 3 quartos em cima e 3 quartos no andar de baixo. A senhorinha se chamava Clemência, pois não aguentava mais subir escadas. E a Cida, a moça que cuidava dela, ocupava o quarto ao lado do quarto da dona Clemência, pois quando ela precisava de algo, ela tocava um sininho. Outra coisa que achei estranho na casa era que tudo lá era bem rústico. Até o rádio era uma vitrola toca-disco. O telefone era daqueles que tem que meter o dedo e girar para discar. E acreditem, até a TV era imagem preto e branco. Apesar de que naquele ano não existia TV digital e todas as TVs ainda eram de tubo, ninguém mais usava TV de imagem preto e branco. Ela possuía um disco da Carmen Miranda, cantora de 1930. E todos os dias ela colocava esse disco para tocar. E muito animada, ela dançava as músicas como se estivesse dançando valsa com alguém que não víamos. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. O tempo todo, ela ficava cantando uma música que começava assim: tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem é que me dar seu coração. A música era até legal, mas ao mesmo tempo transmitia um ar sinistro. Sei lá. Bem, naquela tarde, nos divertimos bastante. Fomos visitar as cataratas do Iguaçu e fizemos um passeio em um barco inflável. Foi um passeio perfeito, melhor do que eu imaginava. Voltamos para o sítio, era por volta das 18 horas. A dona Clemência veio até nós
E do nada, ela nos disse que éramos para nós ficar à vontade no sítio e que não ligasse para o que dizia Anastácia, pois ela não queria nós lá porque era uma mulher muito invejosa. Mas o sítio era dela, da Dona Clemência, e ela recebia lá quem ela quisesse. Em seguida, apareceu a Cida e riu da Dona Clemência e disse que às 19 horas era a hora dela tomar os calmantes para dormir, pois naquela idade ela era muito agitada. Bem, como estávamos em 4 pessoas, eu fiquei no último quarto do andar de cima, e no quarto da frente para o meu ficou a Solange, e no primeiro quarto do corredor ficaram o Gabriel e o Miguel. Acordei de madrugada com muita sede e fui até lá embaixo na cozinha. Desci as escadas, atravessei as 2 enormes salas, passei pelo corredor e saí na cozinha. E assim que tomava água, de canto de olho, eu vi uma silhueta de uma mulher passando por trás de mim, da cozinha para a sala. Achei que era a Cida, mas quando fui até a sala olhar, percebi que era uma mulher de uns 40 anos, que usava uma roupa muito antiga e ultrajante. Não deu para ver direito, pois somente a luz do abajur estava acesa. A mulher ligou a vitrola e colocou aquela mesma música da Carmen Miranda para tocar. Porém, quando chegou naquela parte que diz: você tem que me dar o seu coração, a música ficou repetindo isso por várias vezes. Ficou exatamente desse jeito que vocês vão ouvir agora. A mulher seguiu em direção ao quarto da Dona Clemência e simplesmente atravessou a porta. Depois, escutei a Clemência gritando com ela, pedindo para ela ir embora. Corri e chamei a Solange, mas quando chegamos lá, a Dona Clemência já estava dormindo. E a vitrola, acreditem, estava desligada. No outro dia, quinta-feira à noite, estávamos todos na sala conversando. A Dona Clemência nos contava várias histórias de terror, e algumas sobre o seu finado marido. Ela dizia que certa vez ele foi atacado por um lobisomem, quando voltava para casa tarde da noite. E do nada, ela muda o rumo da conversa e começa a dizer: Anastácia, quem te chamou aqui? Vai embora! Já falei que não te quero nessa casa. E aqui você não é bem-vinda. Todos nós nos entreolhamos e ficamos confusos com aquilo. A Solange virou e disse: quem é essa Anastácia, vó? A Dona Clemência disse que a Anastácia era a mulher que queria controlar a vida dela e mandar na casa. Então, o Gabriel logo disse: ah, Dona Conceição, eu não vou deixar ninguém querer mandar na senhora. E se essa Anastácia não for embora agora, eu coloco ela pra fora na base do tapa. No exato momento que ele disse isso, todos nós escutamos um barulho de um tapa muito forte. Alguma coisa invisível havia dado um tapa na cara do Gabriel, com tanta força que ficou a marca dos 5 dedos. Enquanto isso, a Clemência gritava e xingava essa tal Anastácia, dizendo que a casa não era dela para ela tratar os convidados assim. E como se aquilo não fosse suficiente, aquela força invisível pegou o Gabriel pelo pescoço e começou a sufocá-lo. Tentamos ajudá-lo, e ele já estava roxo.
A dona Clemência disse aos berros: Anastácia, se você não soltar o menino, eu vou chamar o padre José Antônio para você. E só neste momento, aquela coisa soltou o Gabriel. Ele estava chorando apavorado e foi para fora do sítio. Ele dizia que ali não ficava mais. Porém, depois de acalmarmos ele concordou ficar até sábado. Eu já estava ficando louco naquele lugar. Aquela música não parava de tocar. E às vezes somente eu escutava, mesmo com a vitrola desligada. O telefone tocava e não era ninguém. Até que comentamos isso com a Cida. E ela disse que era impossível o telefone tocar, pois na casa só havia 2 telefones. Um no quarto da Clemência, para facilitar para ela quando alguém ligasse, e o outro na cozinha, pois aquele da sala era somente de enfeite, pois havia queimado há anos, devido a uma tempestade, e o mesmo nem estava ligado. Fomos lá com a Cida conferir, e realmente o telefone não estava ligado na tomada. E o engraçado era que só ouvíamos ele tocar, pois o da cozinha e o do quarto nunca escutávamos tocar. As noites naquele lugar se tornaram insuportáveis. Eram passos nas escadas, gemidos vindo do andar de baixo, e com frequência escutávamos a dona Clemência brigando o tempo todo com essa tal de Anastácia. Bem, apesar de tudo isso ser demais para mim, o fato que mais me deixou traumatizado foi na sexta-feira 13, no último dia que ficamos ali. Bem, como era noite de lua cheia, eu fiquei lá fora à noite fumando um cigarro e observando as estrelas e a lua, pois sou muito fascinado com a lua cheia. Infelizmente, eu estava sozinho ali fora, pois os meus amigos já estavam em seus quartos dormindo. E foi aí que ouvi um uivo vindo de dentro da mata. Logo, liguei as coisas. Lua cheia, uivo, deve ser um lobisomem. Mas claro que pensei nisso brincando, pois não acreditava em lobisomens. Até então. Achei que era um cachorro ou um lobo. Mas como o uivo continuava, eu fui até lá perto olhar. Saí de dentro do sítio e andei uns 300 metros. Até que meu amigo, o que presenciei na casa da dona Clemência, não chegou nem aos pés do que presenciei naquela noite. Ali, aos arredores da mata, haviam vários pastos em campo aberto. E foi aí que vi não uma, mas várias criaturas andando em direção à mata. Era uma coisa surreal. Eram criaturas semelhantes a lobos da neve. Eram grandes, de pelos acinzentados e olhos que brilhavam no reflexo da lua. Alguns estavam de pé como uma pessoa, e outros estavam sobre 4 patas. Os que andavam de pé andavam envergados, com as pernas tortas na parte do joelho. Se eu disser quantos haviam, eu estarei mentindo, pois eu não contei, mas posso jurar que eram mais de 20 criaturas. Aqueles demônios eram tão grandes que quando andavam, o chão parecia tremer. E aquelas feras urravam como se estivessem cansados. Eu não tenho vergonha de admitir que caí no chão e fiquei em estado de choque, pois as minhas pernas ficaram bambas. Aquelas criaturas entraram na mata e, graças a Deus, em nenhum momento olharam para mim. Era como se eu fosse insignificante para aquelas coisas, pois eles mantinham os olhos fixos na mata.
Pouco tempo depois que aquelas coisas entraram na mata, eu comecei a escutar briga, como se fossem cachorros brigando, rosnando e urrando, e vários pássaros saíram voando de dentro da mata. Reuni o pouco das forças que tinha e saí correndo e chamei os meus amigos. Eles saíram lá fora imediatamente e ainda escutaram todo aquele alvoroço dentro da mata. E depois de alguns minutos, tudo ficou no mais completo silêncio. Eles disseram que eram cachorros, mas nenhum deles tiveram coragem de ir até lá olhar. Mas eu sei o que vi, e sei que não eram cachorros. No outro dia cedo, arrumamos as nossas coisas. E estávamos esperando para tomar um café e voltarmos para Curitiba e de lá para São Paulo. Enquanto lanchávamos, comentávamos sobre o ocorrido da noite passada. Eu dizia que aquilo poderia ser qualquer outra coisa, menos cachorros. E foi aí que a dona Clemência nos cortou e disse que aquilo era lobisomem, e que ela mesma já estava cansada de presenciar isso. Mas ela não tinha medo, pois nenhuma daquelas criaturas nunca fez mal algum a ela. Mas uma coisa ela tinha certeza: era que aquelas coisas, com certeza, estavam tramando algo muito maior, pois eles são muito mais inteligentes que nós. Naquele exato momento, eu percebi que de caduca a dona Clemência não tinha era nada. Ela via e sabia das coisas muito mais do que nós. E quando chegávamos com a lenha, ela já estava com fogo aceso. Infelizmente, a dona Clemência faleceu 2 anos depois, e o sítio acabou sendo vendido, pois eu tinha planos de retornar lá para investigar melhor tudo de bizarro que acontecia ali. Bem, eu só sei que nada sei, e que há mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar. Boa noite. Desde que eu era muito pequeno, vários fenômenos estranhos aconteciam comigo, como por exemplo, sonhos estranhos e sons sem explicação, sombras de coisas que não existiam e visões, entre outras coisas. Bom, isso tudo acontecia comigo, mas como eu era muito pequeno e não tinha entendimento sobre essas coisas, eu deixava tudo de lado e resolvia não ligar para aquilo. Bem, o tempo foi passando. Em uma certa noite de chuva, a minha mãe e o meu pai presenciaram uma coisa sem explicação. Eles contam que estavam dormindo na cama e eu dormia ao lado deles em uma rede. E quando de repente uma luz amarela cobriu toda a casa. Eles falaram que quando essa luz cobriu a casa toda, uma espécie de relâmpago entrou pelo buraco na telha da casa, pegando no chão e fazendo muita fumaça e barulho dentro da casa. Porém, o mais impressionante é que nenhuma das telhas da casa foram danificadas. Bem, a minha mãe conta que depois deste acontecido, apareceu uma pequena queimadura na minha cintura. Ela não sabia de onde tinha saído, mas essa queimadura logo sumiu. Bem, o tempo passou, eu fui crescendo, e várias outras coisas estranhas foram acontecendo. E quando foi no início do ano de 2017, as coisas ficaram mais fortes. Quando ia dormir, acordava no outro dia com queimaduras no corpo todo. Tipo, pequenas marcas de incisões. Acordava
com fios de cabelo na minha boca. E também com muita sede. Também acordava muito cansado e com o meu pênis dolorido, etc. E isso continua até os dias de hoje. E essas coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Eu tenho sonhos e uma espécie de visões onde vejo uma figura de um lobo branco. Existem vozes dentro da minha cabeça e não consigo controlar os meus movimentos. Às vezes tenho uma fome tremenda por carne e coisas parecidas. Tenho a sensação de que os meus olhos ficam mudando de cor. Às vezes azul, outras amarelo e outras vermelho. A minha audição é muito aguçada. A minha força e velocidade são muito acima do normal. E quando olho para a lua, eu me sinto dominado, encantado por ela. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Só sei que tenho traços de ser um lobisomem, ou coisa parecida. Boa noite. Nos anos 90, eu tinha um vizinho que se chamava Diran. Ele e a sua família era daqueles crentes fervorosos. Todo domingo estavam na igreja, participavam das atividades cristãs, não assistiam filmes e nem ouviam músicas mundanas. Na verdade, nem TV em casa eles tinham, pois diziam que era coisa do diabo. O Diran até ministrava na igreja, e ele era do tipo que não contava mentira alguma, por menor que fosse a mentira. Bem, por outro lado, o irmão de Diran, que se chamava Ramon, já era envolvido com o ocultismo. Ele estudava a Aleister Crowley e Anthony LaVey, que eram dois satanistas consagrados. Certo dia, o filho mais novo de Diran veio a ficar de cama por consequência de uma doença grave, que quando foi descoberta, já era tarde. Isso porque o Diran, em vez de procurar os médicos, ele procurou a cura para a enfermidade do filho na igreja, o que não deu muito certo, pois o pastor prometia curas e dizia que logo logo ele melhorava, e que era o diabo testando a fé deles. E aquele monte de conversa fiada, e nada. Até que quando o Diran resolveu partir para a medicina, a doença já havia evoluído a ponto de não ter mais tratamento. Certo dia, o Ramon veio visitar o seu irmão, e viu ele abalado e destruído por ver o filho definhar. Então, o Ramon virou e disse: Diran, o Deus que você conhece não é o único que pode curar. Por que você não tenta pedir para o Deus que eu sirvo? Olha, eu já pedi várias coisas impossíveis e consegui. Não acredite no que os outros falam, pois o Deus que eu sirvo não é nada disso. Diran ficou muito pensativo sobre aquelas palavras. Então, naquela noite, ele, não aguentando ver o sofrimento do filho, levantou as mãos e disse: Satã, se realmente eu estiver errado todos esses anos sobre a tua pessoa, cure o meu filho. Mas se realmente tu for o que de fato eu acredito que é, por favor, acabe com o sofrimento dele. Bem, essa poderia ser apenas mais uma história clichê de Deus mostrando a Diran que ele tomou a decisão errada, ou talvez de fato testando a sua fé. Mas o inacreditável aconteceu. No dia seguinte, a criança já estava bem melhor e, consequentemente, foi melhorando cada dia mais e mais, até estar completamente são em menos de uma semana. Diran
agradeceu ao diabo. E a partir daquele dia, ele deixou toda a hipocrisia de lado. Também não virou nenhum satanista, pois isso não era para ele. Apenas passou a ter uma vida normal, como qualquer pessoa. E os seus 10 mandamentos se resumiu a apenas um, que diz o seguinte: faça o que você quiser, desde que não prejudique o próximo. Dirã está certo? Talvez nunca saibamos. Boa noite. Um grupo de 4 amigos meus, todos homens, viviam falando sobre histórias de botijas encantadas que eram encontradas em casas velhas da fazenda, onde antes haviam senhores de escravos. Para quem não sabe, antigamente os senhores ricos tinham o hábito de esconder moedas de ouro e objetos valiosos em baús, em sacolas de couro ou em outros recipientes, e enterrá-los para que ninguém os roubasse. Só que muitas das vezes eles morriam sem revelar a ninguém aonde estavam escondidos esses tesouros. E ainda hoje, vez por outra, um deles é encontrado. Algumas vezes, a localização é revelada pelos mortos em sonho a algum agraciado. A esse tipo de tesouro enterrado dá-se o nome de botija. E essas histórias fazem parte do folclore nordestino. Pois bem, esse grupo de amigos resolveu levar as histórias de botijas a sério e investigar por conta própria. Um deles soube que havia uma lenda, segundo a qual uma antiga fazenda de escravos que ficava um pouco distante da nossa cidade tinha uma botija enterrada. Bem, eles resolveram ir investigar. Os intrépidos cavaleiros muniram-se de pás, picaretas e um detector de metais e partiram. Na casa grande, hoje em dia, mora uma família de caseiros e mais ninguém. Os donos pouco aparecem por lá, de forma que o local só não está completamente abandonado por conta dessa família. E essa família era constituída de umas 4 pessoas. Parte da casa grande foi fechada com tijolos, e apenas 4 cômodos servem de residência à família, sendo uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. E entre a sala e a cozinha há um corredor no qual fica o quarto. Meus amigos chegaram à fazenda à tarde. Apresentaram-se e explicaram o que queria fazer. E tiveram permissão para entrar na parte habitada da casa. Então, eles começaram um ritual para pedir permissão aos mortos e encontrar alguma botija que, porventura, estivesse ali enterrada. Juntaram-se todos no quarto, com mais de 3 moradores, enquanto o pai da família estava do lado de fora. Fizeram algumas orações, algumas invocações, e então começaram a usar o detector de metais. Nos primeiros minutos, percorrendo o chão do quarto, não aconteceu nada. Em seguida, entretanto, o aparelho começou a apitar em um determinado local. Só que quando era retirado daquele ponto e colocado novamente, não apitava mais. Depois, dava sinal em outro local. E então parava. E continuou assim por vários minutos. Até que o detector de metais enlouqueceu e começou a apitar em vários locais diferentes. Meus amigos não estavam entendendo nada. Então, resolveram parar por alguns momentos para depois recomeçar. De repente,
pedaço de tijolo foi jogado em cima da cama no quarto em que eles estavam. O susto foi geral. Acenderam a luz e realmente havia o tijolo lá. Mesmo assim, eles apagaram a luz de novo e ficaram lá, esperando algo acontecer. Mas desta vez, torrões de terra começaram a ser jogados em cima da cama. Um dos amigos quis sair dali, mas foi contido pelos outros, que resolveram aguentar firmemente. Alguns minutos depois, escutaram um barulho da porta se abrindo e um arrastar de passos. Acharam que podia ser o pai da família, que tinha ficado do lado de fora. Porém, não era. Um vulto de homem alto passou em frente à porta do quarto, em direção à cozinha. Mas quando foram olhar quem era, não havia ninguém. Desta vez, todos saíram do local, com medo. E do lado de fora, o pai da família estava branco de susto. Ele disse que estava sentado numa pedra que tem em frente à casa, quando viu um homem negro e alto surgir do nada, numa das quinas da casa, e andando bem ereto e devagar. Abriu a porta e entrou. Só que ele não viu o homem sair. E logo em seguida, todos saíram correndo. Depois desta, o melhor a fazer foi parar de invocar os mortos e partir dali o mais rápido possível. Não sabemos como a família continuou no local naquele dia assustador, mas os meus amigos nunca mais deram as caras por lá. Boa noite.